Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bom? Maravilhoso, e você? Então tá bom, eu também, espero que vocês também estejam bem. Curta o vídeo, compartilha, eu falei na semana passada que eu não ia falar mais isso, né? Mas é que eu acabei de falar e daí tá na minha cabeça. O que nós vamos falar, João Pedro? O vídeo de hoje começa com uma pergunta. Tá, perguntas. Acho que a gente vai esclarecer bastante coisa pro pessoal de casa. O que é o luto? O que é? Em psicologia tudo, né? Para nós, enquanto sociedade, é quando morre alguém, né? Morreu alguém, estou sofrendo, estou de luto, que é esse processo de desapego, né, de entendimento que aquela vida não tá mais ali, de que eu não vou mais conviver, ver aquela pessoa, e aí não tem um tempo específico para esse luto, cada pessoa tem aí o seu momento de luto, mas é óbvio que se isso ficar muito discrepante, ou seja, a pessoa tá 3, 4 anos de luto, a gente já começa a pensar aí numa patologia, né, tá adoecendo mentalmente, emocionalmente, deprimindo, mas não tem um tempo para você ficar de luto específico. Por que em psicologia tudo é luto? Porque para nós, tem uma frase do Rubem Alves que eu gosto muito, que diz: cada fim venta um recomeço, né? Então todo processo de finalização para nós psicólogos é um processo de luto que precisa ser vivido para que a gente vente esse recomeço, né? Eu adoro essa frase, eu gosto muito. Então por que em psicologia tudo é luto? A gente muda demais, né, João? Faculdade, término de faculdade é um luto, né? E sempre precede uma ansiedade, que é o novo. Por isso que é tão difícil pra gente aceitar o luto, porque precede um momento que nos deixa mais ansiosos, que é esse recomeço, que é desconhecido e que a gente não quer. O cérebro não gosta de coisas que ele não conhece, ele gosta de zona de conforto, né? Então, embora ele goste de informações novas, ele é meio incongruente, o cérebro. Mas, no geral, ele se incomoda um pouco com mudanças, então finalizações traz incômodo e isso é um luto. Então eu termino uma faculdade, é um processo de luto, né? Eu termino um namoro, é um processo de luto. Alguém morreu, é um processo de luto. Eu saí de uma empresa, é um processo de luto. Mesmo que eu queria sair, é um processo de luto. Se me mandarem embora, pode ser um processo mais doloroso, né? Então, para a psicologia, todo final de ciclo é um processo de luto que, claro, vai trazer muitas oportunidades, mas como o ser humano não lida bem com finalizações, né, ele não lida muito bem com isso, ele dá uma deprimida e sofre um pouco, e isso é um processo de luto. Então eu não sei se você queria falar mais da questão da morte, João, mas para nós da psicologia, você falou em luto, você está falando de algo muito amplo, né? A gente trata de outra, entre esse algo amplo tem a morte, né, de um ente querido ou de uma pessoa, mas não é só a morte da perda, né? E é um processo que pode ser muito doloroso, que pode ser adoecedor. Se for um self, né, na minha abordagem a gente vai chamar de self, o que o termo popular aí chama de ego às vezes, né? Esse self, se ele for muito rígido, ele não tem facilidades para mudar com mudanças, né? Com mudança nenhuma. Num caso de luto, veja, é uma mudança permanente. Para um self muito rígido, isso é muito difícil. Ele pode negar aquela morte, ele pode viver fingindo que aquilo não aconteceu, ele pode, como a gente falou no vídeo passado, achar um culpado e fazer com que isso vire a motivação da vida dele, tudo isso porque ele não consegue lidar com essa finalização. Mas processos do enlutecer são vários processos e a morte é um deles. Não sei se era isso que você estava esperando de mim, mas se não for, fala aí. Tem um exemplo? Eu estava esperando isso mesmo. Estava esperando isso mesmo? E eu queria saber de você qual que é a importância da gente viver esse luto. Tá, é muito importante a gente viver o luto, porque... Veja, se eu não aceito o processo de luto, se eu fico negando, ele fica lá. Ele não vai sumir, porque ele não foi trabalhado, né? A gente acredita aqui na nossa cultura que negar é a saída, fingir que não está acontecendo, sabe? Botar embaixo do tapete, né? Mas a gente entende na psicologia, vamos pensar assim, ó, que você tá com uma bola, sei lá, bola de basquete, segurando embaixo da água, na piscina. Se você esquecer
que você está segurando, ela volta e bate na tua cara, não é? Então, se você não vive os processos do enlutecer e todos os processos da sua vida que podem ser difíceis, não vai ficar esquecido. Não adianta negar que aconteceu. Cedo ou tarde, essa bola vai bater na tua cara e vai te machucar. Então é importante viver o processo o enlutado precisa passar por isso para que ele viva. É saudável passar por um processo de luto. É saudável deixar que o organismo sinta todas aquelas emoções e sentimentos que eu sei que são ruins, né? Mas nós temos muita dificuldade de lidar com o sofrimento. Então a gente quer se esquivar do sofrimento, mas esquivar do sofrimento não resolve o sofrimento muitas vezes. Ele fica ali num lugar que em algum momento ele vai surgir, né? Os psicanalistas vão falar, ó, tá lá no inconsciente, em algum momento ele vai aparecer, né? Eu dei o exemplinho aí da bola. Em algum momento você olhou ali pro amigo, descuidou da bola, ela bate no meio da sua cara, pode molhar um monte de gente, veja, vai sujar tudo, não adianta você tacar embaixo do pano. Você precisa viver esses processos porque é saudável para nós passar por eles, para aí sim viver um recomeço genuinamente. Tem um monte de gente fingindo aí que tá vivendo recomeço, mas não tá, né? Tem um monte de coisa embaixo desses tapetes. Última pergunta. Tá. O que pode acontecer quando eu não vivo o meu luto? Você pode entrar em depressão. Você pode ter crise de ansiedade, você pode ter crise de pânico, você pode adoecer mentalmente mesmo, né? Pode ficar com um estresse pós-traumático, né? Muito forte. E isso, como que a gente sabe que você não tá mais naquele luto natural e agora você tá com problema? Você passa a não viver mais as coisas da sua vida, você passa a não fazer mais as suas atividades. Uma pessoa que trabalhava muito começa a não render, né? Não quer sair da cama. Começa a ter prejuízo na vida e nas relações. Aí a gente já não tá mais falando de algo da ordem do natural, do comum, né? E do cotidiano. Então, começou a ter prejuízos na vida? Começou. Isso mostra que esse luto não foi trabalhado, não foi vivido, você está encontrando dificuldades para isso. E aí, veja, não é no dia seguinte que você vai voltar. Como eu disse, tem um tempo. Mas se esse tempo não for vivido, você pode adoecer. Você também pode entrar num processo do enlutamento eterno. As duas coisas são ruins. Então, a gente tem que passar, sim, por esses processos e aprender e ter enfrentamento diante deles, né? Vai nos fortalecer, por mais doloroso que seja. A vida não vai parar para nos esperar, nunca ela vai parar para nos esperar, né? E a gente decide como a gente vai viver esse restante de vida. Como é a maneira? Vai ser muito difícil ou a gente vai tentar uma compreensão da nossa dor para que a gente retome mais facilmente? Certo? Certíssimo. Entre outras coisas. Um beijo. Semana que vem a gente tá aqui de volta. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, gente. Beijos. Semana que vem tem mais. Beijos.